Olá, gente. Essa é a nossa aula de número 3 da disciplina Epistemologia das Ciências Sociais. Hoje nós vamos dialogar um pouco sobre as fronteiras epistemológicas entre as ciências naturais e as ciências sociais, a partir do texto da Laville e da Dione, O Nascimento do Saber Científico. Em geral, na disciplina de epistemologia na modalidade presencial, eu trabalhava os dois primeiros capítulos dessa obra, mas devido a ter enxugado o conteúdo dessa disciplina para adaptá-la, eu optei por trabalhar só com a leitura do primeiro capítulo, mas na medida do possível, nessa aula também vou dialogar com outros pontos que a obra traz e dialogar também com outras obras, que é o caso dessa introdução que eu planejei. Foi uma adaptação que eu fiz do livro Epistemology, Classic Problems and Contemporary Response, do Lawrence Bonjour, que faz um exercício muito instigante de descrição para perceber reflexivamente como é que de fato se dá essa relação entre conhecimento e desconhecimento nas nossas experiências, do ponto de vista do senso comum e também do ponto de vista científico. E eu destaquei 11 aspectos que ele traz nesse livro para fazer esse aquecimento. Lembrando sempre que quando falamos de epistemologia, como preferem alguns autores, a gente está falando de preliminares do conhecimento, né? O método, a metodologia do trabalho científico são as ferramentas, digamos assim, que você vai utilizar para produzir conhecimento de acordo com a natureza do dado, de acordo com as suas escolhas teórico e metodológicas. E a epistemologia, ela envolve uma desconstrução anterior de como explorar o objeto de conhecimento do ponto de vista das nossas escolhas mais, digamos assim, das nossas escolhas que alicerçam e dão fundação para aquilo que a gente deve conhecer. Então, a reflexão epistemológica ela é uma preliminar do conhecimento científico, principalmente quando a gente está lidando do ponto de vista da epistemologia da ciência e da epistemologia das ciências sociais ainda mais. Então, vou destacar aqui sobre esse primeiro ponto, fatos sobre minhas experiências subjetivas atuais ou estados de consciência, fatos que eu conheço. Eu vou dizer o seguinte, que para essa aula eu me sinto um pouco desafiado, né, de conversar com vocês, dialogar com vocês e explicar para vocês problemas relativos ao conhecimento, né, que eu sei que muitos estão lidando com isso e têm uma certa dificuldade, então eu me sinto desafiado. Isso é um fato que eu posso afirmar com base nessas experiências, né? Fatos sobre o meu ambiente físico atual, incluindo o meu próprio corpo, porque eu tenho duas mãos, que eu estou diante de um computador, estou gravando a aula, que depois eu vou colocar numa plataforma virtual. Estava escutando agora há pouco uma música e participei de inúmeras reuniões de trabalho hoje durante o dia e essa semana que promete também. Mas esses já são outros fatos que a gente vai já explorar. Fatos sobre o mundo mais perceptível e social além da minha experiência atual. Eu sei, por exemplo, agora que a minha esposa, minha companheira e meu cachorro estão dormindo, que próximo aqui à minha casa tem um terreno baldio, que o pessoal joga lixo. Fatos sobre o meu passado pessoal e um passado que eu realmente tenho experimentado. Que hoje pela manhã eu tomei banho de sol, participei de reuniões de trabalho na modalidade virtual e que morei, né, na cidade de Fortaleza. Fatos sobre o passado histórico que não faziam parte da minha experiência pessoal, embora tenham sido vividos pelo menos em parte por outras pessoas. Eu destaquei aqui que a figura do Padre Cícero teve um papel central na emancipação política do município de Juazeiro do Norte,
que o Brasil viveu uma transição do regime político da monarquia para o regime republicano, que houve escravidão de pessoas negras no Brasil há pouco mais de um século. Fatos sobre experiências e estados mentais de outras pessoas e pelo menos alguns animais no passado e às vezes no presente. Aí vamos lá, destaquei aqui que meu cachorro fica eufórico quando me acordo e falo com ele, interajo com ele, que meus alunos estão muito ansiosos com os conteúdos das minhas aulas e estão divididos sobre qual o melhor formato das aulas, na modalidade remota, se assíncrono ou síncrono. Fatos sobre traços disposicionais e de caráter de mim mesmo e dos outros, tanto das pessoas quanto de alguns animais, tanto no passado como no presente, se estendendo para o futuro. Vamos lá, que eu sou uma pessoa cautelosa e concentrada, eu coloquei aqui, que os estudantes em sua maior parte tendem a ser um pouco preguiçosos em estudar. Fatos gerais e causais referentes a objetos e processos observáveis, o item 8. Aí eu coloquei aqui, pequenas quantidades de açúcar se dissolvem na água, que as bananas têm a casca amarela e ficam com a casca escura quando amadurecem, que as plantas morrem quando não são aguadas. O item 9, fatos sobre eventos futuros, que o meu projeto de pesquisa atualmente, que está cadastrado na PRPI, ele vai chegar ao fim, né? Que eu vou acabar morrendo um dia, não só eu, mas também todos nós aqui que estamos nessa disciplina. 10. Fatos que estavam ou estão fora do alcance da observação direta de alguém ou que não poderiam, em princípio, ser observados. Vamos lá. Aí os pontos de luz que vemos à noite no céu são estrelas. A imagem do monitor do meu computador é produzido por elétrons, né, que atinge a parte de trás da tela, que o centro do Sol tem uma temperatura absurdamente quente. São fenômenos que não consigo observar de forma direta, mas posso fazer essas afirmações. E, por fim, fatos do conhecimento que não parece depender da experiência sensorial em tudo. Eu destaquei aqui. 2 mais 2 são 4, triângulos possuem 3 lados, que se um recipiente A é maior que um recipiente B e o recipiente B é maior que o recipiente C, logo o recipiente A é maior que o recipiente C, por meio de um raciocínio lógico, né? Que ele independe da nossa observação. Vamos lá, que hoje é uma terça-feira e não é uma quarta-feira, que é um outro dado também que não depende de uma experiência sensorial. E aí vamos lá. O que significa dizer conhecer ou não conhecer cada uma dessas coisas que eu afirmei para vocês? Quais condições, critérios ou padrões devem ser satisfeitos para que uma alegação de conhecimento, como uma daquelas que eu acabei de fazer, seja de fato verdadeira ou correta? Segundo, se de fato eu conheço essas coisas, como eu conheço essas coisas, né? Se de fato eu posso afirmar, eu factualmente conheço essas coisas, como é que eu posso conhecê-las? Qual é a fonte ou a base que eu estou utilizando para esse meu conhecimento? Há um número absurdo de itens, considerando cada uma daquelas dimensões, de coisas que eu não conheço, embora eu possa afirmar factualmente algumas coisas que eu penso que conheço. E posso, por exemplo, me enganar em alguma dessas afirmações que eu fiz e não estar tendo uma correspondência com a verdade, né? Com o real, com a realidade, como a gente aprendeu na última aula. Então, cada uma dessas coisas que eu não conheço, dependendo do meu grau de esforço e o modo como eu vou fazer as coisas, elas podem ser muito difíceis ou até impossíveis de se conhecer. E, fundamentalmente, eu diria que uma das coisas mais instigantes da epistemologia é justamente abordar essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido e como a gente pode
conhecer o desconhecido ou como não podemos conhecer o desconhecido. Vocês percebam que boa parte daquelas dimensões, essas 11 dimensões, elas estão atreladas a coisas que estão muito no senso comum da gente. Então, nas nossas experiências sensoriais, ou seja, o que os nossos sentidos conseguem captar, na nossa memória enquanto item individual, mas também como um trabalho coletivo, como nós aprendemos na disciplina de Fundamentos Ciências Sociais, com os nossos comportamentos corporais e verbais, sobretudo o modo como a gente se relaciona com a linguagem nesse processo, a partir do que a gente aprendeu na última aula. Aí, mais algumas questões, né? Quanto importa saber o que achamos que sabemos? O que separa o conhecido do desconhecido? Como é que nós somos capazes de conhecer objetivamente a realidade no presente e também sobre fatos futuros? Como é que é possível saber sobre fatos e entidades que não são observáveis diretamente? Como no caso do item 10, se eu não me engano. Como podemos conhecer fatos como os da categoria 11, em que a experiência sensorial não parece estar envolvida, como no caso daquelas afirmações sobre a lógica dos recipientes e da matemática, ou do dia da semana que a gente está hoje. E aí vamos para a última, né? Como nossas fontes de conhecimento funcionam, como torná-las mais ou menos confiáveis. Essa aqui é o ponto central aí da utilidade, para usar uma palavra ruim, ou do potencial que a epistemologia tem em abrir a nossa cabeça para aquelas 3 palavrinhas mágicas que a gente combinou, né? A reflexividade, a sensibilidade e a criatividade, para abordar os fenômenos sociais, os fenômenos que são objeto de atenção de vocês enquanto futuros profissionais, que podem ser conhecidos através das ferramentas de uma ciência social aplicada como a administração pública e a gestão social. A gente aprendeu até aqui que há diferentes perspectivas, né, de o conhecimento ter uma fundação. E cada uma delas tem uma especificidade própria, né? A gente aprendeu sobre o conhecimento religioso, sobre o senso comum, sobre o conhecimento científico, sobre o conhecimento filosófico, nas leituras que a gente fez. Eu fiz aqui 2 brincadeiras, né, pensando assim em termos de desnaturalização e como o conhecimento é abordado do ponto de vista do nosso cotidiano. Foi um meme, né, que é isso daqui, de cientistas que estão dialogando aqui para vamos encerrar nossas pesquisas. Sua tia já mandou a cura do câncer no grupo da família. Né? Vários conteúdos que circulam aí no WhatsApp sobre chás milagrosos, formas de prevenir ou até mesmo de curar a Covid, que é talvez o problema mais urgente aí da nossa sociedade que a gente está atravessando, principalmente aqui no Brasil e no mundo também. Passa aí por essa disputa aí do saber do WhatsApp com o saber científico, né? Outro meme aqui também que é uma espécie de ironia, né? De pessoas que dizem amar a natureza, mas que estão totalmente levando um estilo de vida diferente do que de fato a natureza se comporta, natureza enquanto fenômeno observado, o mundo natural, pelas ciências naturais, digamos assim. Aí a pessoa diz, eu amo a natureza, mas tem uma casa que protege do clima e tem acesso à tecnologia, né, a fogo, café, celular. Não tem parasitas no seu corpo, pelo menos parasitas estão intromissivos, né? Tem acesso regular a água e comida de forma artificial, né, produzida aí por outras pessoas que não foram coletadas diretamente na natureza. Tem acesso à medicina moderna, não é alvo de predadores e chega viva à fase adulta, características que estão totalmente distantes do que aquilo que acontece na natureza, né? Muito raro os animais chegarem à fase adulta, os animais estão sempre sendo alvo de predadores, o acesso regular a comida e água é escasso,
vive às intempéries do clima, etc, etc, etc. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir, dialogando com a nossa leitura, é como essa utilidade, essa taticidade do senso comum, ele cria na gente uma preguiça de verificar o conhecimento ou de ir a fundo naquele conhecimento. E isso se deve por duas características muito fortes, né, do senso comum. Por o conhecimento ser muito claro e altamente intuitivo e evidente, a gente acaba tendo com ele um contato muito superficial, a menos que a gente queira fazer uma pesquisa científica ou desenvolver uma reflexão mais profunda sobre aquele fenômeno. Então, uma coisa é eu me deslocar da minha casa para o meu trabalho usando as linhas de ônibus regulamentadas pelas políticas urbanas do município. Outra coisa é eu investigar e estudar quais seriam a melhor forma de criar um sistema de malha urbana, malha viária e de mobilidade urbana para garantir o melhor fluxo de pessoas e de automóveis na cidade. Então, essas duas abordagens sobre o estudo, eles vão dar a dimensão de como a gente vai criar um conhecimento sobre aquela situação. A pessoa que vai estar preocupada só em chegar no trabalho, ela vai só sair de casa e ir para a praça, pegar o ônibus. Já a pessoa que vai estudar, ela vai conversar com os usuários, ver os impactos orçamentários, ver as possibilidades de traçar rotas que consigam atender da melhor forma possível a população para as linhas de ônibus, que está, inclusive, que pode levar, inclusive, a rever ou extinguir linhas que tenham pouco eficiência, ou que não estejam tanto assim, e criar novas linhas que atualmente não existem para atender a população. Então, o senso comum é muito marcado por esse caráter aparentemente autoevidente, autoexplicativo, intuitivo do conhecimento. E tem essas duas características, que é a intuição, quanto mais simples, quanto mais cômodo for a explicação, melhor. E a tradição, simplesmente porque há uma repetição, uma reprodução daquele conhecimento passando pelo passado, pelo presente e se estendendo ao futuro. Então, o conhecimento do senso comum é esse saber espontâneo que tem como marcas a intuição e a tradição. Também nessa relação entre a intuição e a tradição tem uma outra forma, uma outra força que contrapõe o senso comum a outras formas de conhecimento, que é que existe um processo de autorização, né, de pessoas que estão autorizadas a falar sobre o conhecimento, como a gente até tinha explorado na última aula, acontece, por exemplo, nas religiões ou no saber mesmo tradicional, né? É uma transmissão com base nessa tradição e muitas vezes existem proibições, né, que regulamentam esse conhecimento, dizendo o que é que pode ou não ser questionado, o que é que pode ou não ser conhecido. E isso se espraia, né, se amplia não só do ponto de vista do senso comum, mas também do ponto de vista até da ciência em algumas situações, da autoridade. Até coloquei aqui como exemplo dois exemplos. Um que seria muito ligado à questão da religiosidade e outro que estaria ligado à definição de uma política pública como é a política curricular numa escola. A proibição do consumo de carne de porco no Islã e no judaísmo. É um dogma baseado na palavra, né, das escrituras sagradas dessas religiões. E por mais que as pessoas questionem com base em critérios por que
não se pode comer carne de porco ou até solicitar rever isso não está em negociação porque se trata de um dogma respaldado por essa autoridade religiosa, né? Ou seja, é um interdito que diz que aquilo é a verdade, é o dogma e acabou. Um exemplo semelhante, mas um pouco diferente desse, é a definição de uma política curricular na escola. Então, os conteúdos, os autores que vão ser estudados dentro das faixas etárias e das expectativas de ensino, eles também passam por uma organização de criar fronteiras entre o que pode e o que não pode ser lecionado e define muito claramente os materiais didáticos e os conteúdos que vão ser trabalhados. Obviamente, a diferença entre um exemplo e outro é que as políticas curriculares nas escolas, elas se rotinizam, mas elas não são dogmáticas. Elas podem ser alteradas, mas também possuem esse papel da tradição e da autoridade também. A diferença entre um e outra experiência é a questão da centralidade no dogmatismo, né? Wendel, mas um dia o judaísmo e o islã podem vir a consumir a carne de porco? Sim, pode acontecer isso, mas o que se entende desse processo é que as mudanças do ponto de vista de um dogma religioso, elas são muito mais lentas e raras do que, por exemplo, as mudanças numa política curricular das escolas, né? Ou de um país, de um estado, etc. Como contraponto do senso comum, nessa disciplina, a gente vai estar sempre falando do conhecimento científico, né? Obviamente, vocês estão estudando no curso de administração pública, na universidade pública, para se tornarem cientistas dotados de título escolar de graduando, bacharel em administração pública e gestão social, para que possam atuar como cidadãos, como profissionais, após concluídos. Então, vocês estão aqui no processo de adesão ao conhecimento científico. Vocês não se tornaram pastores ou assumiram alguma função, profissão e podem até, em alguma medida, estarem atualmente exercendo, calcada em saberes do senso comum. Vocês estão aqui estudando para desenvolver capacidades, habilidades relacionadas ao meio científico que tornarão vocês profissionais, pesquisadores, né? Cidadãos na nossa sociedade, certo? Então, primeiro, para a gente introduzir e entender um pouco melhor sobre o que é a ciência, eu fiz aqui uma divisão que geralmente se faz nos estudos da epistemologia entre as ciências formais e as ciências experimentais. O que é que são as ciências formais? É aquelas que não necessariamente têm um objeto de estudo empírico. Por exemplo, a lógica e a matemática, elas são consideradas ciências, mas a lógica e a matemática, elas não precisam de um objeto de estudo empírico, elas existem por elas mesmas. Os símbolos matemáticos, o estudo da matemática, ele não necessariamente tem uma correlação imediata com o mundo material. Pode ter, mas os problemas matemáticos, os conhecimentos matemáticos, a linguagem matemática, ela existe independentemente do mundo empírico. Do mesmo jeito, o mesmo se aplica à lógica. Então, essas seriam as ciências formais. A linguagem também poderia até, em alguma medida, ser vinculada como uma ciência formal também, os estudos da linguagem. E, por outro lado, a gente teria as ciências experimentais, né? Experimentais no sentido empírico. Formais tem muito mais a ver com o sentido racional e experimental tem muito mais a ver com o sentido empírico. Então, a gente tem as ciências sociais e as ciências naturais dentro dessa característica das ciências experimentais. E
Uma subdivisão que eu queria que a gente visualizasse é que, do mesmo jeito que tem ciências naturais e ciências sociais, existem ciências sociais aplicadas e ciências naturais aplicadas. As ciências sociais, a gente poderia falar, por exemplo, da sociologia, da ciência política, da economia. E do ponto de vista das ciências sociais aplicadas, a gente poderia falar da administração, né, da assistência social e de uma série de outras formações que querem usar as ferramentas e a legitimidade enquanto cientistas sociais para colocarem a mão na massa e resolver problemas concretos. Das ciências naturais, a gente teria, por exemplo, a física, a química, a biologia, enquanto que nas naturais aplicadas a gente teria, por exemplo, a engenharia química, a engenharia civil, a engenharia de materiais, para usar cursos, por exemplo, que estão disponíveis na nossa universidade, que é uma analogia válida pensando as ciências sociais e as ciências sociais aplicadas e as ciências naturais e as ciências naturais aplicadas, dentro da definição dessas áreas do conhecimento. Então perceba, a gente está lidando com uma série de fronteiras, mas que, a princípio, quando a gente considera as formais e as experimentais, a gente está pensando escalas e vinculação a uma determinada tradição epistemológica. Nas ciências formais está muito mais patente a questão dos princípios racionalistas do conhecimento. Como vocês viram, a matemática ela independe, ela é um sistema lógico coerente que independe da realidade. E quando a gente está falando de ciências experimentais, são aquelas que têm um objeto de estudo no mundo natural ou no mundo social e que podem ser passíveis de compreensão, né, de explicação, seja do ponto de vista dos seus fenômenos do mundo natural, seja do ponto de vista dos fenômenos do mundo social. E dentro dessa compreensão desses fenômenos, de como funcionam o mundo da física, como funciona o mundo da química, da biologia, como é que funciona o mundo da geografia, da história, da sociologia, se podem fornecer instrumentos para atuação profissional, né, a aplicabilidade dessas ferramentas a serviço de um determinado objeto ou profissão. Então, as ciências sociais aplicadas elas estão muito mais atreladas a um profissional formado para utilizar essas experiências em situações concretas e práticas. Então, o cientista social ele pode estudar um fenômeno como o racismo, mas o cientista social aplicado ele pode criar políticas públicas para combater a desigualdade racial, pode ajudar a colaborar para construir uma política pública de igualdade racial, políticas afirmativas. Um cientista natural, ele pode enxergar como constroem-se os fenômenos da erosão, como é que existem as forças que criam sustentação, ou como explicar como se comportam os fenômenos naturais na interação entre forças e impactos, né, do ponto de vista da natureza, mas ele pode também usar essa capacidade de entender o funcionamento da natureza para construir um prédio, construir uma ponte, construir uma estrada, construir um foguete, construir um avião, etc, etc, etc. Então, se vai usar esses conhecimentos mais autônomos, digamos assim, para resolver situações concretas. E aí é esse processo que marca essa conexão entre a ciência social e a ciência social aplicada e a ciência natural e a ciência natural aplicada, de como nós estamos dialogando até aqui. Como contraponto ao senso comum, a ciência como saber racional, ela vai justamente apontar como são frágeis os saberes baseados apenas na nossa intuição. E vai trazer uma coisa que eu acho muito poética na ciência, que é a compreensão dos fatos, dos fenômenos, muitas vezes nos levam a um entendimento, uma explicação ou compreensão
contraintuitiva do que o senso comum diz. Eu vou dar um exemplo das ciências naturais e um exemplo das ciências sociais. É muito mais intuitivo pensar que o mundo é plano, que a Terra é plana, sob o ponto de vista da nossa experiência do senso comum, do que afirmar que a Terra é um globo, né? Que a Terra é esférica. Então, afirmar que a Terra é esférica é um conhecimento contraintuitivo e que só é possível mediante ao destrave, né? O destravamento de algumas habilidades e competências de enxergar em profundidade o mundo empírico e construir um conhecimento mais confiável, mais verdadeiro, certo? Já do ponto de vista das ciências sociais, eu trouxe aqui uma explicação do sociólogo Pierre Bourdieu, que, assim como outros, tentaram explicar os processos de desigualdade de gênero a partir da hipótese da dominação masculina, que é o modo como existem processos simbólicos na nossa sociedade que reproduzem, né, essa estrutura de desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade, criando uma posição de privilégio para os homens, né? Essa teoria que está no livro dele, chamada Dominação Masculina, ele tem um ponto de vista que é muito interessante, que é que os homens, enquanto aqueles que estão numa situação de privilégio, eles acabam também, não só do entendimento do Bourdieu, mas nos desdobramentos do debate que a obra provocou, é que, embora exista, sim, uma ordem social simbólica que sustenta essa dominação masculina, os homens são vítimas também desse processo de dominação masculina. Uma vez que a gente observa, por exemplo, no Brasil, os padrões de longevidade, a gente vê que os homens vivem menos que as mulheres, né? Que os homens são mais vítimas da violência letal do que as mulheres na nossa sociedade. E isso tem a ver com valores, com processos históricos, né, que acentuam características que inibem, por exemplo, os homens a procurarem assistência médica, que fazem com que os homens, por código de masculinidade, resolvam seus conflitos de modo muito mais violento que as mulheres. Tudo isso baseado em aprendizado. Então, outra coisa contraintuitiva, quando a gente vai compreender essa desigualdade de gênero, é que os homens, eles sofrem, né, também com esse sistema de dominação masculina. Obviamente que eu estou falando do ponto de vista contraintuitivo e a dominação masculina, ela gera uma série de sofrimentos sociais para as mulheres, né? Inclusive também, fazendo aqui um contraponto, hoje o Brasil é um dos países no mundo onde mais se matam mulheres, muito também passível de explicação de uma leitura com base nesses padrões de desigualdade de gênero e de dominação masculina. Fecho parênteses. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o conhecimento científico é geralmente contraintuitivo. E que há um esforço na ciência de reflexão sobre a relação entre um sujeito que conhece e um objeto / sujeito que é conhecido e como se dá essa relação entre sujeito e objeto, sujeitos e sujeitos nessa produção de conhecimento. Quando eu estou falando sujeito e objeto, é o objeto como uma categoria científica para designar o conjunto de fenômenos que estão sendo estudados, certo? Quando eu estou falando de objeto. Nas ciências sociais, em sua maior parte, né, esses objetos são outros seres humanos, por isso que eu estou chamando também de sujeitos, né? A relação entre sujeitos. E diferente do que acontece nas ciências naturais, em que é possível facilmente chegar a algum consenso sobre o que é um triângulo, quando você vai falar, por exemplo, sobre um tema como o que eu acabei de falar, desigualdade de gênero, é muito difícil chegar a um consenso. Justamente porque não só diversas formas como esse fenômeno se expressa na vida social, mas também de como as teorias explicam, né, esses processos.
Então, tudo isso coloca a ciência social como uma ciência que tem um objeto e precisa de métodos, né, diferentes daqueles que as ciências naturais construíram em seu legado. E vale uma coisa a ressaltar, que eu esqueci de mencionar no slide anterior, que aqui do ponto de vista histórico, as ciências naturais elas têm uma consolidação inicial e se estabelecem como um campo, né, um campo institucional e de organização anterior às ciências sociais. Então, o que acontece é que as ciências naturais se tornam o parâmetro, certo? De orientação para as ciências sociais. Isso, como a gente vai ver, gera uma série de problemas que precisam ser considerados nesse sentido. Uma outra característica também da ciência é que a gente deve perceber os fenômenos a partir de uma causalidade ou de uma multicausalidade, que tem uma relação entre causas e consequências, ou de muitas causas e muitas consequências, e que os objetos geralmente eles passam por uma compreensão dessas duas dimensões, da causa e da consequência. Uma outra característica do saber científico que a autora traz é essa ênfase em dois processos que vocês já viram, nem vou explorar muito isso, porque vocês viram também isso em metodologia do trabalho científico, que essas formas de raciocínio dedutivo ou indutivo, que são dois pilares assim de quando se olha para a possibilidade de construir conhecimento científico. O que é o raciocínio dedutivo? Se parte de um enunciado geral ou de uma teoria para interpretar, compreender e explicar alguns fatos particulares, ou seja, permite a gente fazer um processo de generalização, ampliando os conhecimentos que a gente já tem disponíveis para casos que ainda não foram estudados e verificar se esses casos estão de acordo com essa explicação, com essa teoria, com essa generalização, né? E o raciocínio indutivo, ele faz o caminho contrário, ele vai observar casos particulares para entender padrões, né? Foi aquilo que a gente tinha discutido, para que se desenvolva uma espécie de generalização. Então, se parte do particular para o geral, e como característica, esse conhecimento, esse raciocínio, ele permite construir novos conhecimentos com base em casos ainda não observados. Então, nesse diálogo entre ciências naturais e ciências sociais, a gente percebe que os fenômenos sociais eles são tão antigos quanto os fenômenos observados no mundo natural. E acabou que, por conta de transformações políticas, de tabus, né, de proibições, muitas vezes os temas e os fenômenos que a gente estuda nas ciências sociais, eles não podiam ser conhecidos por questões mesmo de liberdade, de criar as possibilidades de alguém se dedicar àquele estudo, àquela formação, que só foi possível com as transformações que aconteceram a partir do século XVIII, século XIX. Enquanto que as ciências naturais elas decolaram entre os séculos XVI e XVII. Né? Então, o que isso desencadeou foi que as ciências naturais elas desenvolveram uma espécie de protocolo e de referência para dizer se um conhecimento é ou não científico. Isso gera uma série de dificuldades para as ciências sociais, porque, diferente das ciências naturais, a gente não pode reproduzir em laboratórios ou em experimentos os fenômenos que a gente observa. Isso demanda da gente uma postura diferente na produção e análise dos nossos dados e uma dificuldade para construir esse processo de definição do objeto e de construção do estudo científico daquele objeto.
Para fazer essa alegoria, eu trouxe para vocês aqui que o grande trunfo das ciências naturais foi o modelo do Newton para explicar as forças e os impactos da natureza. E essa inovação, né, do Newton na ciência naquela época, ele prometia encontrar no mundo natural uma série de leis que elas não se alteravam no tempo e no espaço e davam a impressão de que a natureza, o mundo físico, funcionava como uma espécie de máquina, de relógio, um mundo guiado por leis e previsível do ponto de vista dessas leis. Né? Aí tem a lei da inércia, a explicação que o Newton dá sobre a força, sobre os movimentos de objetos no espaço, etc, etc. Então, esse modelo colocava para as ciências sociais o desafio de tentar olhar para esse mundo e identificar também, do ponto de vista do seu funcionamento social, essas regras, essas regularidades, esses padrões, para ela entender, encontrar as leis que regiam esses fenômenos sociais, culturais, políticos, econômicos. Uma outra coisa também que trazia, que esse modelo de ciência das ciências naturais trazia, era esse caminho, né? Uma hipótese, que era uma possibilidade de entender aquele fenômeno, aquele dado fenômeno, uma teoria, que é um conjunto de aspectos racionais e teóricos para explicar e compreender aquele fenômeno, um universo empírico, que é o universo empírico observável, né, do ponto de vista sensorial ou do ponto de vista indireto, uma observação direta ou indireta, e a experimentação, que é a capacidade de desenvolver esse controle dos experimentos. Né? Essas seriam essas marcas aí que foi herdada desse modelo newtoniano de ciência. Perceba que, desse ponto de vista da ciência moderna, a separação entre teórico e empírico, entre empirismo e racionalismo, ele começou a ser desmontado. Porque o que é que se percebeu? É que o observável, o que é observado, ele depende de aspectos racionais e abstratos. Né? Você não consegue enxergar o que você não minimamente conhece de forma abstrata. Se você não sabe o que é o racismo e você vê uma situação social de alguém que é discriminado pela cor da sua pele, você não vai associar aquele processo a um racismo. Você vai entender aquilo como um conflito, desconectado das questões raciais. Mas a partir do momento que você sabe o que é o racismo e seus impactos na sociedade brasileira, e você ter acesso àquela mesma experiência ou àquela lembrança, você vai enxergar aquela relação de uma outra maneira. Então, se você olha para a turma a característica étnica da turma dos estudantes da UFCA e percebe que dentro da proporção de estudantes de determinados cursos, como medicina, tem uma quantidade muito pequena de estudantes negros, no primeiro momento você pode não associar aqui diretamente ao racismo, mas a partir do momento que você entende como o racismo está correlacionado com a desigualdade social e como a desigualdade social está gerando dificuldades de inserção, né, de pessoas de uma determinada categoria étnica em profissões como a medicina, que tem um reconhecimento social e um prestígio social muito grande, a gente vai perceber que tem uma reprodução desses padrões e vai perceber esse fenômeno de um outro ponto de vista. Então, as categorias teóricas na ciência social elas são muito importantes, mas também o são na física. Né? Porque a gente só consegue observar, seja do ponto de vista da física, seja do ponto de vista das ciências sociais, aquilo que a gente domina ou tem alguma aproximação do ponto de vista teórico-racional. Então, essa
dualidade empirismo e racionalismo, na ciência moderna, eu poderia dizer que a ciência moderna é uma tentativa de síntese entre a capacidade de reflexão racional com a capacidade de desenvolver experimentos ou de analisar experiências empíricas. E como um caminho que o texto traz, né, a gente poderia falar do positivismo, que foi uma tradição das ciências sociais, das ciências humanas, que tentou fazer essa reprodução, essa adaptação inicial do modelo de ciência das ciências naturais para as ciências sociais, como alguém que acreditava, uma tradição que representada por pessoas, né? Por isso que eu falei alguém, que acreditava muito na capacidade da ciência resolver de forma racional os problemas sociais por que passava o mundo naquela transição do século XVIII e século XIX. Então, o positivismo ele tendia a ver que a maior parte dos problemas sociais eram possíveis de compreensão e resolução a partir dos meios científicos. É por isso que, em algumas linhas, né, sobretudo como um dos seus nomes mais importantes da história, que é o Auguste Comte, percebeu, o positivismo ganhou tons até de quase que uma religião secular, né? Criou uma igreja, tem toda uma história curiosa sobre isso. Porque ele acreditava mesmo que era por meio da ciência que iriam se resolver os problemas sociais. E o que se percebeu é que, na verdade, a ciência ela gera perguntas que ajudam a solucionar, sim, problemas, mas que do ponto de vista da sua execução, das suas consequências diretas e indiretas, também geram novos problemas. Então a ciência ela não cumpriu essa promessa de resolver todos os males, né, que antes eram atribuídas ao senso comum, à falta de racionalidade, à falta de conhecimento. No entanto, ela se construiu como um processo que transformou radicalmente as estruturas da nossa sociedade, juntamente com outros processos como os estados nacionais, a ciência e a tecnologia, a economia de mercado, né, a cultura do individualismo, que foram coisas que a gente trabalhou no semestre passado. A ciência e a tecnologia elas mudaram muito o nosso modo de vida, o nosso cotidiano. E nessa primeira tentativa do positivismo, ele trouxe 5 características que deveriam sempre ser consideradas para que se produzisse conhecimento de forma segura do ponto de vista das ciências sociais, né? Se estendendo também a partir do modelo herdado das ciências naturais. Então, ela teria que ter marcadamente um conhecimento empirista, né, baseado em experiências concretas, em dimensões de um objeto que existe no mundo concreto, experimental. Teria uma objetividade, ou seja, a capacidade da gente construir, né, uma relação entre sujeito e objeto que é possível de reprodução com pessoas diferentes sobre aquele mesmo fenômeno. Então eu posso estudar o fenômeno do racismo ou da desigualdade de gênero a partir ou da violência a partir de um ponto de vista de uma relação entre sujeito e objeto, assim como qualquer outro cientista social também o pode fazer. Eu posso estudar um fenômeno do mundo da física, assim como um outro cientista pode estudar aquele fenômeno do mundo da física, sei lá, a gravidade, seja lá o que for. Isso seria a objetividade. A experimentação seria justamente essa possibilidade de conhecer e registrar de forma científica aquelas condições que eu observei no ambiente empírico e que elas poderiam ser de alguma forma replicadas ou atestadas a sua existência, né? Uma situação histórica dada por arquivos,
como as estatísticas de obituários das pessoas na sociedade, ou as estatísticas de suicídio. Elas poderiam ter uma análise, né, uma análise estatística ou análise documental feita por qualquer um, né, a qualquer tempo, digamos assim, sobre aquele dado fenômeno, do ponto de vista de um fenômeno histórico, digamos assim. Aí eu vou ser mais claro aqui. A estatística de obituários dos anos de 1900 a 1940, ou as estatísticas de suicídio dos anos 1900 aos anos 1940. Era possível fazer uma análise desses materiais. Ou análise de como se dá a execução de uma política de... Me falhou agora o nome da palavra, mas é de revitalização urbana, lá da encosta do seminário, como aconteceu. Seria possível observar como aquela política, os documentos, os atos administrativos gerados, os registros fotográficos, percebe? Então, essa forma como a gente vai analisar esses fatos, esses dados, ela é possível de ser replicada, ser criada uma condição de estudo desses fatos, desses fenômenos, né? Validade, que é o modo como aquele experimento, aquelas etapas, aqueles processos têm de fato algum respaldo e são validados pela comunidade científica vigente. Você não tira da sua cabeça aquela ferramenta de pesquisa ou a estratégia teórico-metodológica. Eles passam por um processo de validação e isso vai dar legitimidade para aquele seu estudo, que vai ser tão maior quanto mais sólidas foram as suas escolhas teórico-metodológicas. E por fim, na visão do positivismo, era possível, a partir desse estudo da realidade social, dos fenômenos sociais, encontrar leis, né, regras, padrões, que ajudariam a prever o futuro. Né? Tem até um lema do positivismo que é saber para prever a fim de poder. Né? Ou seja, conhecer para entender aquela mecânica a fim de intervir e resolver aquele problema, como aquela questão que a gente comentou dos fenômenos sociais, do ponto de vista do positivismo, resolver os problemas sociais, né? Usar a ciência para resolução dos problemas sociais por meio da explicação racional. Aí, aqui eu queria chamar a atenção de vocês a partir do texto para que a principal diferença que a gente poderia sublinhar entre as ciências naturais e as ciências sociais é o impacto da subjetividade, né? Os nossos dados, quando a gente vai compreender um problema muito concreto, como a epidemia de dengue, ou como a evasão escolar, que é um tema que eu peguei do texto para a gente dialogar, é que a compreensão desse fenômeno, seja da epidemia de dengue ou da pandemia de coronavírus no Brasil, eles não só passam por uma compreensão objetiva, em que há uma relação de separação e distinção entre um sujeito e uma coisa, ou um fenômeno que foi transformado em coisa, né? Como uma estatística, um número, etc., um dado, né? Do que os sentidos e os significados que os atores sociais emprestam àqueles fenômenos. Aí o exemplo que eu trouxe aqui é justamente o exemplo que o livro traz, e também eu vou falar sobre a questão da pandemia e de outro exemplo que o texto traz, que é o do CD Plar.
Quando a gente vai perceber um fenômeno como a evasão escolar, a gente vai perceber que ele está muito ligado a padrões das estruturas sociais de desigualdade e as autoras, né, elas fazem um exercício assim, como é que a gente começa a compreender o fenômeno da evasão escolar? Aí ela vai colocar assim, quem são as pessoas que se evadem e as pessoas que não se evadem? Quem que se evade mais, homens ou mulheres? Né? Desses homens e mulheres que se evadem, qual é a renda familiar dessas pessoas? Desses homens e mulheres que se evadem, né? Meninos e meninas que se evadem do sistema escolar, qual é a escolaridade dos pais delas? Então, todos esses dados aqui da renda, se é o gênero, a faixa etária, poderiam ser pensados como dados objetivos, segundo o que a autora diz, porque eles criam essa relação de distanciamento, né? O aluno evadido deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma característica, né? Homem e mulher, renda, qual é a renda, faixa etária. Mas só isso não seria suficiente para entender a explicação da evasão escolar. Aí ela vai e passa para um outro nível, que é o nível mais subjetivo. Como é que essas pessoas que se evadem, elas compreendem a evasão escolar? O que é que leva essas pessoas a evadirem? E qual é a história de vida dessas pessoas que permite entender por que é que elas saíram da escola e naquele intervalo, no ensino fundamental, no ensino infantil, qualquer uma das modalidades, compreendendo a fundo os significados e as experiências daqueles sujeitos que se evadiram, né? Então você vai lidar com valores, com significados, com narrativas que ajudam também a iluminar, a partir de dados subjetivos, como entender aquele fenômeno, que é o fenômeno da evasão escolar. E ela vai além, né, que não bastaria entender só as motivações e os sentidos subjetivos daqueles que se evadem, mas como entender quais são as características objetivas e subjetivas daqueles que não se evadem. E aí você percebe que um fato como a evasão escolar, ele é muito complexo porque ele, para sua explicação, enquanto fenômeno social, enquanto um problema de ordem central para entender a questão da desigualdade educacional, da desigualdade social no Brasil, ele vai ter aspectos que só vão contemporizar ou entender a compreensão desse fenômeno e o traçado de estratégias para mitigar ou resolução desse problema a partir da combinação entre esses dados subjetivos e objetivos. Então, geralmente nas ciências sociais existem diversos estudos que se complementam nesse sentido. Então, um pesquisador vai e faz esse estudo mais sistemático sobre o perfil objetivo da evasão escolar. Outro pesquisador já vai fazer um estudo mais qualitativo sobre essas pessoas que se evadem ou as pessoas que permanecem nas estruturas do ensino formal. E isso é uma característica, não é nem boa nem ruim, mas é uma característica muito marcante das ciências sociais, né? Que é o modo como o pesquisador ele acaba tendo um impacto na construção do seu objeto de estudo e definindo melhor o que é que de fato ele vai conseguir conhecer cientificamente sobre aquele fenômeno. Aí o outro dado que eu queria trazer para vocês é que nessa discussão entre objetividade e subjetividade dos fatos humanos, tem se tornado assim, muito comuns experiências de pesquisas inter e multidisciplinares que ajudam a gente a partir dos horizontes das ciências naturais, como por exemplo as engenharias, e das ciências sociais, como a geografia, as políticas públicas, criar uma compreensão que abrange tanto esses dados mais objetivos quanto subjetivos, pensando contribuições realmente marcantes para enfrentamento de problemas como é o estudo lá que o texto traz no CDPLA,
de como uma cidade de Roraima é, enfrentava a pandemia de malária, né? Então, a partir da combinação desses dados objetivos e subjetivos, combinando expertises e visões de diversas áreas de conhecimento, se conseguiu construir um diagnóstico e entender melhor como é que aquele fenômeno estava se comportando, e isso se tornou útil para melhorar as políticas de controle daquela epidemia de malária, que, se a gente pudesse replicar também, seria muito útil imaginar um estudo semelhante aqui sobre a dengue e as outras doenças que estão relacionadas aos mosquitos do Aedes aegypti, né? Aqui na nossa região, no Ceará. Então, na parte das análises de problemas com que as políticas públicas se deparam nos seus cotidianos, vocês vão perceber muita intersecção entre, né, dados objetivos e dados subjetivos, sendo que a compreensão puramente objetiva não vai dar conta de entender a natureza daquele fenômeno e ajudar na tomada de decisão para mitigar ou resolver aquele problema. Então, gente, esses foram os pontos que eu queria trazer para nossa aula. E, por fim, só explicar como é que as ciências sociais, né, eles influenciam muito as nossas estruturas econômicas, políticas e sociais, que é uma parte que eu peguei do segundo capítulo do livro, né? E que a maior parte dos problemas e necessidades da sociedade são os combustíveis para a nossa área de conhecimento e para a área de atuação profissional de vocês. E aí eles trazem uma série de exemplos de teorias que surgiram inicialmente nas ciências sociais, e aí ciências sociais no sentido mais amplo, né? Ciências humanas e sociais, como as teorias do liberalismo econômico, que norteiam as decisões das políticas econômicas do Brasil, né? As teorias sobre aprendizagem, que influenciam as políticas e as estratégias pedagógicas, como, por exemplo, a perspectiva do Skinner, que ela está muito mais relacionada à aprendizagem como uma aquisição de um saber, e não, como pensa o Piaget, de habilidades e capacidades necessárias para adquirir o saber, né? Então, cada uma dessas dimensões, do Skinner e do Piaget, elas fundamentam políticas pedagógicas, estratégias pedagógicas diferentes, que decisivamente estão aí pensadas indiretamente dentro das nossas políticas educacionais. Do mesmo jeito como o liberalismo econômico está dentro das políticas econômicas. Do mesmo jeito como as políticas afirmativas estão dentro das políticas para enfrentar o problema do racismo, da desigualdade racial no Brasil. E assim por diante, né? Então, perceber um pouco à nossa volta como as ciências sociais elas influenciam essas políticas e como essas dimensões de construção do conhecimento sobre esses fenômenos, considerando os seus aspectos objetivos e subjetivos, eles devem ser, já que a gente escolheu essa opção de sermos cientistas e vocês cientistas sociais aplicados, devem sempre ser considerados aí na produção de conhecimento sobre esses fenômenos. Então, espero que a aula tenha sido proveitosa e desejo a todos aí um excelente estudo dirigido, focado sobre a política do cientista-chefe.